Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, tem pesquisas aí falando sobre a popularidade do presidente Lula, tem pesquisa dizendo que Bolsonaro venceria as eleições se fosse hoje, pesquisa dizendo que o governo do presidente Lula estagnou, ou que a pesquisa também mostrando que em Brasília Bolsonaro venceria de lavada, em certos lugares venceria sim, que Tarcísio está forte, não sei o que, não sei o que. A gente, claro, lê todas as pesquisas, analisa todas as pesquisas, mas eu tenho visto que ultimamente, propriamente no governo Lula, as pesquisas têm sido feitas assim muito mais intensamente do que foram feitas quando Bolsonaro era presidente. Parece assim que estamos numa eleição o dia todo dia, passa uma semana e uma pesquisa, se a eleição fosse hoje, se a eleição fosse hoje. Parece que querendo empurrar a goela abaixo para todos nós essa situação. E a gente sabe por que as pesquisas indicam a falta de apoio popular massivamente do presidente Lula. A pesquisa indicou que o Lula tem uma rejeição entre pesquisas diferentes, não é? De 49% a 51%. 49% a 51%. Quando nós identificamos ali aquele bom ou ótimo e irregular, o presidente Lula também fica com 49%. A gente já sabe que normalmente quando alguém diz bom e ótimo é porque apoia muito o governo. Quando alguém diz que é regular, ela está dizendo, para mim é normal, né? Não cheira nem fede, não é ruim, também não é bom o suficiente para eu dizer que é ótimo. Então, nesses termos, a gente sabe que assim foi nas pesquisas feitas no governo Bolsonaro, no terceiro ano de mandato, que falava também que o Bolsonaro tinha uma grande rejeição. É sempre assim, terceiro mandato, vai ficando fraco, as pessoas vão mostrando os defeitos. E para quem está de fora, quem é crítico do governo, ou quem é oposição ao governo, é muito mais fácil o ataque. Vocês viram que quando nós estávamos como oposição, parecia que nós éramos até mais fortes do que aqueles que estavam lá. Porque vencer as eleições é mais fácil do que permanecer no poder com a mesma popularidade. Por quê? Porque quem está do lado de fora critica muito, fala muito mal. E agora imaginem, se a gente ouve, eu digo a população brasileira, se a população ela ouve muito mais críticas e mais falas negativas a respeito de um governo e poucas positivas, é claro que ela vai na onda disso tudo. E o que eu tenho visto é que poucos são as pessoas que elogiam o governo e muitos são os que criticam, porque parece que, em se tratando de Lula, as pessoas não se conformam só com um PIB maior, porque o PIB é o PIBão do Lula, né, bem maior que o do Bolsonaro. O emprego oferecido com carteira assinada pelo governo Lula é maior no período que o governo Bolsonaro. Então, todas as importações e exportações são maiores no governo Lula. Resumindo, os números são favoráveis ao governo Lula. Mas qual é o problema então? Então o problema não é da governabilidade, não é o problema do que Lula está fazendo. É que existe um ditado que diz assim, não é o suficiente você fazer, mas mostrar que está fazendo. Então a falta dessa interatividade, eu não sei se é por saúde, não sei se é por escolha própria, o presidente se afastou das mídias, o presidente se afasta um pouco dos canais. Por exemplo, há um tempão que estou querendo trazer o presidente Lula para o canal Critica Brasil, não é? Aí alguém pode dizer, mas aqui o Lula trabalha muito, é o trabalho do presidente. Gente, todos nós trabalhamos muito, né? Eu trabalho o dia inteiro, o presidente Lula também deve trabalhar o dia todo, mas quando a gente quer, a gente acha um tempo na agenda, não é? Olha, um dia sim, um dia não falando, porque acontece que o governo Bolsonaro, ele tinha o quê? Logo no início, ele tinha o porta-voz, depois tirou o porta-voz, ele mesmo ficou falando ali com o cercadinho dele. Precisa se falar. O governo precisa falar mais. Porque se não falar mais, outro fala. Alguém diz assim, mas se o Lula fala o que ele não fala. Mas quem é que fala que é mal dele? A oposição. Em primeiro lugar, os bolsonaristas.
Eles falam mal do Lula se o Lula fala, se o Lula não fala, se o Lula faz, se o Lula deixa de fazer. Esse é o trabalho deles. Eles estão fazendo um trabalho primoroso de oposição, que nós fizemos também quando éramos oposição, que é bater forte no governo que está lá dentro. Isso é natural. Toda oposição faz isso. A oposição sempre vai querer mexer na parte mais ruim. Se tem uma gafe, ela vai bater. O governo pode ter acertado 10 vezes no dia. Se errar uma, é naquela que eles vão mirar. Então, isso tem que ser aceito e reconhecido pela turma da SECOM, pela turma da comunicação. O presidente Lula, por exemplo, tem ministros que a gente nem vê, que você nem fala. O ministro dele mais bem avaliado é Simone Tebet, que por conta do quê? Até da fama dela. Mas você não vê os ministros ali em voga fazendo. Parece que quando entrou o Sidônio, parece que deu aquele impulso assim, pá, deu um choquezinho. Daqui a pouco todo mundo começou a fazer um vídeo, mas calmou de novo, pararam de novo, não apareceu. É preciso que a gente crie as pautas, que a gente dê as pautas, não esperar responder a pauta da extrema-direita, que quer falar mal do governo Lula o tempo todo. Então o objetivo deles é ataque um governo. Gente, eles se reúnem para dizer isso. Nós vamos agora atacar o governo Lula nisso aqui. Amanhã nós vamos atacar nisso aqui. Eles não dão tempo para o governo respirar, mas é esse o trabalho da oposição. E principalmente uma oposição fajuta e fuleira como essa, que é uma oposição escrota, que não tem uma pauta realmente para apresentar, não tem qualquer projeto para apresentar, não tem qualquer, assim, outra coisa para apresentar. Ó, vocês estão fazendo isso, nós queremos isso aqui, ó, gente. Isso é o bem para a população. Não, eles não apresentam isso. Mas hoje, com a internet, com o X, com o Instagram, com o celular, isso não adianta. A população quer ouvir. E se todas as fofocas são contra o governo, aí nós vamos ter o quê? A fofoca que falar maior ou mais espalhar, é essa fofoca que vai ir para frente. Então nós estamos vendo essa oposição ferrenha, uma oposição ali ferrenha mesmo. Aí o que acontece? Por que eu critiquei essa situação da esquerda, de parte da esquerda ali do Boulos, ter saído à rua com essa pauta de anistia? Porque a pauta de anistia não é nossa. A pauta de anistia é deles. E cada vez que a gente comenta sobre eles, sobe mais o patamar deles. Eles vão sempre ganhar quando você vai na pauta deles. A gente que é jornalista, a gente tem que comentar todas as notícias. Mas o governo não. Os partidos de esquerda não. Então, para mim, foi um erro grande sair na rua dizendo sem anistia, sem anistia. Isso não é uma coisa da gente. Quem tem que pedir dar uma anistia são eles. Entendeu? Nós não temos que sair nem contra nem a favor disso. É claro que nós somos contra. Nós, comunicadores, falamos aqui. Mas não é uma pauta de rua. Isso não nos beneficia em nada. Não traz assim maiores salários. Isso é uma coisa que a gente tem que se envolver lá na Câmara dos Deputados. Porque o deputado está se lixando para se saiu um pouquinho de esquerda, se saiu um pouquinho de direita. Todos os deputados sabem que o Brasil é dividido entre esquerda e direita. Isso dividiu-se, não é? Ali as eleições dizem isso. 60 milhões de votos para Lula, 58 milhões de votos para o Bolsonaro, 30 milhões de pessoas que não votaram, que anularam seu voto e não foram nem ver a urna eletrônica. Então a gente tem um país que realmente é dividido. E a gente nunca tem que ali contar só com voto de esquerda, não, gente. A gente tem que angariar todos os votos e todas as pessoas que chegam para nós, vamos fazendo. Eu lembro aqui do Anitta Blian, que esteve aqui, né? Deu uma aula para a gente de civilidade, de dizer o seguinte, gente, se a pessoa está querendo sair do nosso lado, abraça, venha, porque o problema nosso é querer excluir. O problema da esquerda, às vezes, é fazer nichos aqui e ali e não ficar coeso. A esquerda, PSOL, PCdoB, PCO, tem que se unir a outra esquerda, porque se vocês ficam divididos, reino que é dividido fica fraco, o outro vem e quebra. Então estão se dividindo, isso é muito chato. E veja como é complicado a gente trazer uma pessoa de esquerda para falar até no canal. Estou tentando trazer o presidente Lula faz tempo, desde quando ele ganhou. Tempo tem, claro que ele pode escolher o tempo que virá, mas nós estamos no 3º ano. Por exemplo, eu estou convidando a Erika Hilton para ver aqui, também não vem. O que acontece com esse povo? Eles acreditam que só pode
ser objeto de apreciação da presença deles se for a Globo que convidar, se for a Record que convidar, entendeu? Então fica complicado. As pessoas hoje não se comunicam mais como antes. E é isso que eu acho que está faltando ao governo Lula e até ao presidente Lula compreender isso. Porque aí ele se cerca de assessores, por exemplo, que não falam nem com a gente. Eu mandei uma mensagem anteontem para um assessor de comunicação e tal. Nem responde. Olha, finge que não leu. Então, gente, pelo amor de Deus, o governo tem que falar, o governo tem que se abrir, o governo tem que mostrar o que está fazendo, quais são as realizações, não é? Aí alguém pode perguntar, mas ele precisa trabalhar. Isso também é trabalho. Popularidade também é trabalho. Mostrar força também é trabalho. Se você mostra isso para a população, fala o que está acontecendo, a população vai ver. Mas se a população não enxerga, só enxerga crítica, só enxerga vídeo dizendo, ele está preço, tá caro, isso não presta, olha o que o governo Lula fez. É preciso mostrar o que está fazendo. É preciso, chegar mais perto do povo. É preciso um choque de realidade nessa SECOM. Porque o Sidônio entrou, parece que olha, até a reunião que ele ia fazer com a gente, ainda não fez. Custa se reunir, ouvir a opinião aqui do Rony Telles, a minha opinião, a opinião de Thiago dos Reis, a opinião do Gabriel, a opinião do Antônio do Clique Política, a opinião do Clayson, a opinião do José Fernandes. Custa, mas eles não fazem isso. Gente, pelo amor de Deus. E aí não querem às vezes que a gente comente certa notícia que está saindo. Ora essa, vocês têm que falar bem do próprio governo de vocês. Quem tem que falar são vocês. Não adianta colocar um comercialzinho na televisão dizendo, olha, governo federal. Isso não surte efeito nenhum. É ali, tete a tete, olho no olho, é povo, entendeu? É povo. O que está faltando é isso, é o contato com as pessoas, é dizer, não, esse negócio era assim, não, esse negócio era assim. A coisa está séria e precisamos realmente acordar. Ou acorda ou dorme de uma vez. Critica Brasil falando a verdade, doe em quem doer. Eu volto à noite. Tchau, pessoal. Grande abraço.